Enquanto eu vou passando aqui um protetor rapidinho, a gente conversa um pouco sobre o último post que eu fiz aqui no meu perfil. Gente, eu fui atacada, vocês acreditam? Eu recebi, mas tudo bem, tá certo. Aqui a gente não tá aqui pra concordar com tudo mesmo, não. Vocês acreditam que teve uma seguidora que mandou assim pra mim? Talvez pra você, já que tenha sido até mais fácil, talvez você pegou uma época melhor para começar no mundo do empreendedorismo. Tipo nesse sentido, eu vou procurar certinho, vou deixar aqui para vocês, tá? Vou deixar linkado aqui para vocês. Gente, mas quem me conhece, quem me acompanha aqui desde o início, sabe muito bem que eu não peguei época fácil coisa nenhuma. Quem me conhece, que me acompanha aqui desde o início, sabe muito bem que muito pelo contrário. Eu peguei uma época de pandemia. Eu comecei a empreender no final de 2020 pro início de 2021. Então, gente, a pandemia estava fortíssima aqui pra nós. Então, não teve época fácil pra mim, não, tá? Não foi sorte, não. Nunca foi, nunca será, gente. Pelo amor de Deus, eu não acredito na sorte, eu acredito em Deus. Então, tem muitas pessoas que infelizmente cismam em dizer, bate o pé em dizer que o empreendedorismo é sorte. E não é, gente. Não é coisa nenhuma, não é. Tem uns que tem mais sorte porque vem de um berço mais esplêndido, né? E tem mais para investir, né? Mas eu não acredito nisso. Eu não acredito nesse negócio de sorte. Eu nem acredito muito desse negócio de ter muito dinheiro e fazer o trem, sabe? Eu não acredito muito nisso, não. Eu acredito muito, sabe em quê? Em disciplina. Eu acredito em constância. Eu acredito em você viver o seu propósito. Então, eu acredito mais nisso, sabe? Eu acredito que você fazer 1% melhor a cada dia, 1% pelo seu negócio, sabe? Pelo seu empreendimento. Então, eu não acredito, sabe? Fielmente, eu não acredito que empreender seja sorte ou que fulano pegou uma época boa. Não existe época boa, gente. Não existe época boa para o empreendedor, para o empresário começar um negócio, sabe? É claro que tem vários fatores que influenciam. Não estou negligenciando isso aqui, não. Claro que tem vários fatores que influenciam e muito. Mas eu não concordo com essas pessoas que ficam na beira do barranco esperando a maré baixar, sabe? Para poder se jogar. Eu não acredito nisso. É tanto que quando eu comecei a empreender, assim, várias pessoas do meu convívio ali ficaram até assustadas, justamente, tipo assim, assustado com medo mesmo de não dar muito certo pelo fato de ser uma pandemia. Mas assim, eu acredito fielmente quando você trabalha com disciplina, com propósito, as coisas se encaixam e as coisas dão certo. Então, não se deixem levar pela sala de guru mesmo, sabe? É a melhor época, não sei o que. Gente, isso depende só da gente. Isso depende só da gente. Quando você coloca Deus como sócio do seu empreendimento, como sócio do seu negócio, aí você pode se jogar. Porque se Deus está no seu barco com você, o seu barco não vai afundar. Então, eu acredito fielmente nessas coisas, sabe? E só pra essa seguidora ficar bem ciente, porque talvez ela começou a me acompanhar há pouco tempo, não conhece minha trajetória, não conhece minha história, não viveu o processo aqui comigo, não está vivendo, né, gente? Porque todos os dias a gente está vivendo o processo. Talvez ela não saiba direitinho, mas assim, eu entrei em uma das piores, no empreendedorismo, em uma das piores épocas da vida. Era uma pandemia mundial, a gente não sabia. A gente comia hoje, não sabia nem se ia comer amanhã. A gente vivia hoje, não sabia nem se ia estar viva amanhã. Então, é isso que eu quero deixar pra vocês, sabe? Não se deixa levar por isso não, por falas bobas, assim, de gente que não entende, que não viveu o seu processo, sabe? E quanto a essa seguidora, eu até gostei muito que ela comentou, gostaria que ela continuasse comentando, porque talvez você realmente não conheça o meu processo, mas eu comecei numa época bem ruim do empreendedorismo mesmo, uma época bem ruim mesmo. É tanto que eu comecei a empreender na área da minha casa. Eu atendi minhas primeiras clientes numa cadeira de plástico branca, aquelas cadeiras de bar mesmo, sabe? E eu me orgulho muito disso. Eu me orgulho muito disso, porque eu não desisti. Só quem empreende aqui, gente, sabe o quão é difícil
você lutar mesmo ali todos os dias contra a gente mesmo, porque tem dias que nem a gente acredita. Tem dia que nem a gente acredita que vai dar certo, mas glória a Deus a gente está cercada de pessoas que acreditam, então a gente quer fazer dar certo, né? A gente quer fazer por onde dar certo. Então eu não peguei uma fase boa, tá? Eu comecei a empreender, eu taco com um pozinho aqui porque fica mais bonito quando eu passo os cílios. Eu comecei a empreender também numa época muito difícil mesmo, né? Tanto que eu não tinha nem o dinheiro para comprar a maca, né? E eu atendi na cadeirinha de plástico branca. Depois o meu namorado na época, que é meu esposo hoje, comprou uma cadeira de balanço. A gente foi pra cadeira de balanço, fui atender meus clientes na cadeira de balanço. E assim, é muito bom que você viva esse processo e que você respeite esse processo. Por que eu digo isso? Ele é um processo só seu. Então você tem que viver ele com muita satisfação, sabe? Você tem que viver ele com muito orgulho. Não compensa você ficar lamentando todo dia, se diminuindo, se comparando. Isso é ruim para sua trajetória, isso é ruim para o seu processo. Então respeite seu processo, viva seu processo com gratidão, com amor. E todo mundo que empreende aqui, que vai ver esse vídeo, vai concordar plenamente comigo, porque tem dias que nem você tá afim. Ontem, hoje, por exemplo, como eu disse pra vocês, eu tô começando a gripar e o corpo tá muito ruim, a vontade de ficar na cama tá muito maior, aí atacando alergias aqui, por isso que eu passei bastante pó. Então, tem dias que você não tá com aquela vontade toda não, que você não tá com aquele gás todo pra empreender, para trabalhar, para atender seus clientes. Só que as suas clientes, muitas das vezes, não tem nada a ver com isso não, entendeu? E da mesma forma que eu cobro que elas me respeitam, como profissional, eu também as respeito e muito, entendeu? Hoje, por exemplo, a gente tem cliente que veio da Serra para realizar procedimento aqui comigo e com a minha parceira aqui no estúdio. E a gente não tem como eu desmarcar por conta de um mal-estar do corpo. Claro que você tem que respeitar seu corpo sim, não estou dizendo isso, tá? Antes que as haters de plantão venham aqui. Não estou dizendo que você não tem que se respeitar seu corpo, não. Tem sim. Só que muitas das vezes você pode fazer um pouquinho mais. E se você pode, faz um pouquinho mais, sabe? Não deixa as pessoas ficarem esperando por uma resposta, por uma atitude que você nem mesmo as tenha, entendeu? Então, o que eu digo pra você é o seguinte, se você tá começando a empreender agora, eu já te digo, tem muitos desafios, mas você não pode desistir do seu propósito, você não pode desistir, porque lá na frente vai vir gente falando que foi fácil, mas só você que viveu o seu processo sabe o quão foi árduo, o quão você se dedicou, o quão você orou por isso, sabe? Então, respeite seu processo, viu? Viva seu processo, tá bom? Excelente dia pra vocês. E só pra finalizar, nunca deixe ninguém desmerecer o seu trabalho, porque vai vir gente na trajetória ali, durante, né, sua trajetória, querendo desmerecer, achando que você não é o suficiente, achando que existem profissionais melhores que você, e tudo bem, elas têm o livre-arbítrio de escolha, né? E elas não precisam te escolher todos os dias, mas não deixe ninguém desmerecer, porque só Deus e você sabe o que você passou para chegar até aqui. Então, dê valor no seu serviço, no seu produto e valorize isso todos os dias. E se tiver que brigar, que você brigue por unhas e dentes, mas nunca deixa ninguém te diminuir no meio desse processo, tá bom? Um excelente dia para vocês, uma excelente terça-feira, que você tenha um dia abençoado, próspero e muito feliz. E comente aqui, você concorda que empreender depende de sorte, depende de meios fáceis ou não? Comente aqui que eu vou adorar compartilhar esse assunto com você. E comente aqui, você acredita mesmo? Você concorda ou não? Empreender depende de meios fácil? Empreender depende de sorte? Empreender depende de sorte? Comente aqui que eu vou adorar partilhar isso com vocês. E ó, excelente dia pra vocês. Se cuidem, se amem, se priorizem. Olha, eu tava me esquecendo de passar meu blush. Então, se você quer comentar sobre o empreendedorismo, eu vou amar compartilhar com você. E se você
apenas quer comentar sobre a makezinha aqui do dia a dia, deixe seu comentário aqui, o que você achou. Você costuma se arrumar para o dia a dia? Você costuma atender arrumada? Você costuma sair para trabalhar arrumada? Então, me fala aqui, você costuma fazer uma makezinha do dia? Você costuma cuidar da sua pele? Então, comenta aqui abaixo que eu vou amar saber.